de glória, declare isso a Ele, e honra, com toda a reverência, sim. Levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória, Ele é digno de honra e honra. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. E o povo de Deus diga isso, porque grande és. Oh, aleluia. Não há outro igual. Não há. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Declare isso, não há outro igual, não há outro igual a Ti. Com todo o seu coração, diga que Ele é digno, digno de glória e honra, e honra. Com toda a reverência, erga as suas mãos e diga: levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Nós erguemos as nossas mãos a Ti, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Então diga: porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Declare isso a Ele, não há outro, e não há outro igual a Ti, porque grande é, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, aquele que nos amou primeiro, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por nos amar. Então diga isso, porque é grande, e porque grande és Tu, maravilhas, maravilhas. Não há outro, não há outro igual a Ti, Jesus. Diga: não há outro, e não há outro igual a Ti, porque grande és, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, Jesus. Isso, ergue na sua voz, ergue no seu coração, diga: porque grande és Tu, e quando você adora, o Espírito do Senhor vai sendo avivado, o Espírito do Senhor vai sendo testificado na sua vida. Oh, o mesmo Espírito que estava em Jesus e o vivificou dentre os mortos, é o Espírito que habita em nós. Oh, e nós queremos fazer o Teu nome grande, maravilhas fazes Tu, e não há outro igual a Ti, Jesus. Isso, vamos juntos, sem nos cansarmos. Diga: porque é grande és Tu, maravilhas, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, Jesus. Ele está aqui, Ele está no nosso meio. E porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Diga: não há outro, não há outro igual a Ti, Jesus.
igreja de Cristo, declare isso, porque é grande. E porque grande és. Isso, ofereça o seu melhor a Ele, diga. Não há outro como o Senhor, nosso Deus, Santo, Poderoso. Diga, não há outro. E não há outro igual a Ti, porque maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, Jesus. Isso, abre no coração para Ele, derramando a sua vida. Diga, porque é grande. E porque grande és. Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, meu Mestre, meu Jesus. E não há outro igual a Ti, porque grande. Adoradora, declare isso mais uma vez. Diga, digno, digno de glória. Isso, a presença dele está aqui. E oh, aleluia, aleluia. Levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória. Levante suas mãos e diga: levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Declare: e porque grande és. Não há outro igual a Ti. E não há outro igual a Ti, porque grande és Tu. Maravilhas, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Declare isso. E não há outro igual a Ti. Oh, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Chegamos diante da Tua presença nesse dia, para essa comunhão especial. E eu te peço, ó Deus, receba a nossa vida, receba os nossos louvores, e que os nossos sacrifícios de lábios, de louvores, engrandeçam ao Teu nome, e que o Senhor, meu Deus, tenha prazer na nossa vida, todos os dias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, diga amém, diga aleluia, e vamos dar uma linda salva de palmas para Ele, que é digno de todo o nosso louvor. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz de Deus seja convosco. Sentem-se, por favor. Nós vamos preparar o nosso coração para a Santa Ceia. Daqui a pouco nosso pastor traz uma palavra especial para você. E eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Diga glória a Deus. Temos aprendido muito com a trajetória de Ana. E mais uma vez, o Espírito de Deus há de tratar conosco hoje. Vamos abrir a Bíblia, a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. O capítulo de número 11. Sempre antes de participar da Santa Ceia, nós fazemos uma reflexão. Nós abrimos a Bíblia
e nós extraímos dela aquilo que é necessário para que, nesse momento de comunhão, nós não venhamos a perder nada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, eu quero ler com você a partir do versículo de número 21. Diz assim, ó, versículo 21. 1 aos Coríntios 11, 21. Quem encontrou, diga amém. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nessa trajetória desse capítulo 11, o apóstolo Paulo ele foi muito categórico com relação ao comprometimento que as pessoas tinham com a Santa Ceia. Aquela igreja, muitos daqueles irmãos, quando eles iam participar, eles participavam de forma comum, de forma qualquer. Eles tinham aquele momento não como um momento de comunhão com Deus, onde eles firmariam uma aliança com o Senhor, onde eles participavam de uma comunhão. Eles tinham aquele momento como um momento social. E aí o Paulo, observando a palavra, ele observa os acontecimentos que vinham surgindo nos períodos de ceia, nos momentos do culto, porque todo culto eles ministravam a ceia. Aí ele observava, chegavam os primeiros, ia lá na mesa e fazia um assalto na mesa, né? Os que chegavam por último, ninguém comia, ninguém participava. Ele falou, olha, eu vou ensinar para vocês o que eu recebi do Senhor. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês forem comer do pão, vocês vão apresentar ao Senhor e vão lembrar da obra que ele realizou na cruz. É uma representação do seu corpo que foi repartido por nós. O sacrifício que ele fez não foi para que nós cheguemos aqui agora e façamos desse momento um momento comum. Mas foi para quê? Para que nós aproveitemos essa comunhão e lembremos da morte dele e lembremos que ele vai voltar. Portanto, todas as vezes que participar, participe do corpo e participe do sangue de uma forma correta. Porque aquele que come e bebe indignamente, come para a própria condenação. Ele disse, esse momento aqui é um momento de justificação, de aliança, de comunhão. Não é um momento para nós sermos condenados. A condenação já passou, diga aleluia. O pecado já foi pago através do sangue de Jesus derramado, através do seu corpo, que é o véu que foi rasgado de alto a baixo, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso que ele disse, vão participar, então vamos participar de forma digna. Tanto é que no 28 ele ainda faz uma análise, dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba. Ou seja, não é para ser de qualquer jeito, não é para ser de qualquer forma. Há um exame primeiro, um autoexame. Eu olho para dentro de mim. Eu olho para dentro do que está no meu coração. Se as minhas convicções estão corretas, se as minhas atitudes no dia a dia têm agradado ao Senhor ou não. E aí o Espírito Santo testifica dentro de nós se está preparado ou não. E se não está, eu oro, peço misericórdia, Deus me guarda. E Ele nos dá a oportunidade de participar. E se está tudo bem, eu louvo a Deus e vou participar com o coração alegre. Amém? Aí se cumpre a palavra, versículo 29, vamos finalizando. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos
julgados. Basta para nós. Nós vamos nos julgar, nos examinar, e aí nós participamos. Tem muita gente que participa sem entender o que ele está fazendo. É um momento qualquer, é um momento de comunhão, e essas oportunidades é para nossa justificação. Diga aleluia. Diga, eu quero ser justificado, nunca condenado. Diga aleluia por isso. Então hoje, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, uma pequena reflexão. E aí depois os irmãos vão entregar para você o pão, o cálice. Aí você fica nesse espírito de preparação. Porque daqui a pouco você vai participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor. Para a sua justificação. Diga amém? Feche os olhos. Põe a mão no coração. Meu Deus, eu quero orar junto com os meus irmãos. Nós estamos diante da tua presença. E nós fazemos uma reflexão nesse dia. O apóstolo Paulo tinha um zelo tão grande pela tua obra, pelo culto ao Senhor, que ele chamou a atenção daqueles irmãos da igreja de Corinto para que eles participassem de uma forma correta, para que eles não tivessem aquele momento da santa ceia, o momento da ceia do Senhor como um momento comum, um momento qualquer, onde eles faziam banquetes, alimentavam o corpo, mas o espírito não era alimentado. Eles alimentavam a sua carne naquele momento da ceia, mas o espírito deles continuava vazio, sem Deus. Era apenas uma aparência de piedade, de que servia ao Senhor, quando na realidade isso não existia. E eu te peço, ó Deus, receba a nossa vida diante do altar. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, que possamos estar aqui, ó Deus, para sermos justificados pela obra que o Senhor fez na cruz, pelo sangue que foi derramado, pelo corpo do Senhor, que foi partido de alto a baixo para nos trazer a salvação. Eu te peço, Pai, recebe a nossa vida em tua presença, recebe a nossa vida diante do teu altar, e que o Senhor seja exaltado, engrandecido em tudo aquilo que for realizado no dia de hoje. Nós consagramos a nossa vida, te pedimos uma bênção, e que assim, meu Pai, nós venhamos desfrutar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e que é agradável. Nós consagramos tudo ao Senhor, e que a partir de hoje sejamos sempre uma nova criatura para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem recebe e toma posse da bênção, diga amém e glória a Deus. Receba a justificação por meio do corpo e do sangue de Cristo, tá bom? Pode entregar aos irmãos, vou entregar o pão, depois o cálice, você recebe, segura. Enquanto isso, os ministros vão ministrando os louvores, e já já o nosso pastor entra para trazer a bênção para você. Pode receber. A destra do Pai, cheio de compaixão, ao mundo se deu, por todos se entregou. O Filho de Deus, puro em perfeição, que nunca pecou e todo se deu por amor. Todo o poder e o domínio são teus. Todo o poder e o domínio
mostrou a verdade, o Filho nos libertou. Todo o poder e o domínio são teus. Todo o poder e o domínio são teus. Amém. Tudo bem, gente? Estava ali gravando um conteúdo, mas já chegamos para fazer a nossa comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. E consagra a sua vida nas mãos daquele que é o teu Salvador. Nós fazemos aqui a celebração da memória de tudo que ele sofreu. E nós somos uma geração bem-aventurada, porque poderíamos não estar aqui, mas ele aceitou morrer em nosso lugar, e isso é impagável. Não há condição de oferecermos qualquer retribuição. A única obra que podemos fazer é entregar a nossa vida nas mãos dele e reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecê-lo como aquele que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, fugir nesse dia dos pecados e das imoralidades e de tudo aquilo que é sujo, profano, maligno, satânico. Nós queremos no dia de hoje dizer: Jesus, ajuda-nos a nos proteger do pecado, do mal. Ajuda-nos a nos proteger dos enganos, das mentiras, das astutas ciladas do inferno. Jesus, nos ajuda nesse dia a guardar a vida e guardar o coração na tua presença. Senhor Jesus, guarda-nos nesse momento no teu esconderijo. A sombra do Senhor onipotente nos faça descansar. Queremos nesse dia a comunhão, a santidade, a pureza que é concedida àqueles que são teus. Ajuda-nos a viver apaixonadamente esse amor por ti e pelas tuas coisas. Ajuda-nos a viver apaixonadamente pela tua obra, pela tua presença, pelo teu altar. Ajuda-nos a viver de forma santa, reta, íntegra e justa. Ajude-nos a ser, Senhor, imitadores do teu Filho Jesus Cristo. Jesus que tomou a decisão de não ter por vaidade ser igual a ti, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E a tua palavra diz que ele foi exaltado soberanamente, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então a nossa boca confessa, reconhece, exalta, engrandece o teu nome.
Erabalarere mandoloma chore kalabala suriande rebalele belere klabala churiala balalabalaba. É hora de ter a vida restaurada pela presença dEle. É hora de ter a vida restaurada pela presença dEle, cheia da presença dEle, sim, adorando a Ele na beleza da sua santidade, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E por isso nós levantamos este pão. Ele representa o teu corpo, Jesus, que sofreu, que padeceu e que foi entregue em nosso lugar. Nós te pedimos, ó Senhor, faça desse pedacinho de pão a carne do nosso Salvador. Opera coisas lindas e maravilhosas. Responda-nos com coisas tremendas de justiça, e que nós sejamos santificados na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. E você que acredita, diga que assim seja. Pode comer da carne do Senhor. É a vida dele em nossa vida. É a vida dele em nossa vida. Rabadire manala manchuri balaride kala bala churiandere malala menere malala 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 malala. Aleluia. Levante o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento no sangue. Ele mandou que nós fizéssemos isso em memória dele. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E um dia ele virá para buscar o que é seu. E nós pedimos, nos ajude a ser a cada dia do Senhor. E você diga que assim seja, e pode beber do sangue. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Vamos dizer mais uma vez: eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Fecha os seus olhos. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo,
assim eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo. Vamos lá, com muita fé no coração. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E assim que eu te amo. E nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos porque o Senhor escolheu nos resgatar, nos salvar e nos dar a vida abundante. E agora, cheios dessa tua presença, vamos encarar desafios e adversidades, vamos enfrentar lutas e sofrimentos e vamos vencer cada uma dessas aflições. A vitória é nossa, pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E se você recebe isso, diga amém. Vamos aplaudir a Ele. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos sentar. Pode deixar o cálice aí que depois os obreiros recolhem. E nós vamos preparar o coração para receber as bênçãos dos céus. Amém? Vamos ajudar a casa de Deus? Eles vão levar o envelope do dízimo para quem precisa, também vão levar um envelopinho de oferta, e você que está em casa, querendo fazer parte desse exército de pessoas que nos ajuda, tem aí o QR Code que está aqui na minha direita, aqui, ó. Você abre o aplicativo do seu banco aí, lá no Pix, e você, por gentileza, entrega a sua fidelidade. O que é o dízimo? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração por todos os dizimistas, mas o missionário R.R. Soares explica sempre esse negocinho aqui. Me ajude aqui, alguém? Segura o microfone aqui, por favor. Obrigado, viu? O missionário sempre explica que o dízimo é isso aqui, ó. Você recebe na mão 10 partes. E Deus tem uma parceria comigo e com você. Você devolve uma dessas 10 partes para mim e as outras 9 estão abençoadas. Dízimo é isso. É você receber 10 partes, uma você separa para entregar no altar da casa de Deus. Obrigado, viu? Nada mais é do que isso. Mas eu vou dar 10% para a igreja? Analise, só pense um pouquinho. Quanto dinheiro nessa vida nós demos para a coisa errada? E eu sempre explico o seguinte: conversa com uma pessoa que tem com Deus um pacto de fidelidade e pergunta para ela se 10% faz falta. Pessoa que tem pacto de fidelidade. Pergunta para ela se algum dia ela sentiu vontade, deixa eu ir lá na igreja pedir meu 10% de volta, que eu estou morrendo de fome aqui. Deus nunca deixou acontecer isso. E nunca vai permitir. O propósito é muito simples e muito direto. Tragam o dízimo para que haja mantimento na minha casa. Depois faça a prova de mim. Foi Deus quem mandou
que você o experimentasse. Ele promete abrir as janelas dos céus, derramar sobre nós bênçãos sem medida, faz com que chegue a nós a maior abastança, repreende o devorador, faz com que nós sejamos uma terra deleitosa. Essa é a bênção para quem é fiel ao Senhor. Digam graças a Deus. Vamos lá. Você que trouxe aí o seu envelope entrega, precisa do seu, você pede. Quer passar o cartão, faça. Quer ajudar aí pelo QR Code, tem aí na tela do seu monitor, tem aí na poltrona em frente onde você está sentado. E já já eu vou fazer a oração pelos dizimistas. Amém? Quem não tem envelope de dízimo guardado, chama eles aí e pede um para ficar com você. O que isso tem a ver, pastor Jamil? Você está dizendo para Deus, pode me abençoar porque eu já tenho o compromisso da fidelidade. Faz um mês que eu comecei a abençoar os dizimistas. Já tem vários testemunhos já. Essa última vez que o missionário esteve aqui, ele falou comigo, falou, irmão, vou te dar uma tarefa. Comece a ministrar na vida do dizimista. Você vai ver a sua igreja prosperando ainda mais. Olha que a nossa igreja ela já é uma bênção. Mas Deus tem feito coisas maravilhosas. Glória a Deus. Se você não tem o envelopinho guardado consigo, pegue um aí. Se você não tem, pegue. É um projeto de Deus fazer você prosperar. Amém? O reino de Deus precisa. Essa semana eu estava conversando com o pastor Hilton lá da Romênia e ele estava me contando dessas campanhas que ele anda fazendo lá na Europa fora. Gente, aonde fala da Igreja da Graça, o pessoal já conhece. E isso chega lá como, pessoal? Quem está com o envelopinho na mão aí, ó. Ó, como é que chega lá. A contribuição dos fiéis. Não tem outro jeito. Então, uma coisa você pode ter certeza. Lá no céu a recompensa será grande. Amém? Mais alguém, meus queridos, para a gente fazer a oração? Eu que estou em casa, o que eu faço, pastor Jamil? Você vai enviar esse comprovante para o nosso WhatsApp aqui da sede, que é o DDD 98 989 13 6269. DDD 98 989 13 6269. Esse é o WhatsApp aqui da sede. Não só para você mandar comprovante, mas também você pode se comunicar conosco, eu sei que está assistindo em casa aí. Pedir de oração, visitas. Nós estamos aqui para servir. Amém? Glória a Deus. DDD 98 989 13 6269. DDD 98 989 13 6269. Mais alguém, gente? Então levanta a sua mão para o céu. Pai, eu abençoo nessa hora a vida do dizimista da tua casa. Desde o mês de novembro que nós temos feito uma consagração toda especial pela vida desses filhos, desses servos, dessas pessoas que se comprometem com o altar, que se dedicam a fazer a diferença. Jesus abre portas, opera milagres, faça maravilhas. Visita essas pessoas com a tua grandeza, com o teu poder, com a tua verdade, com a tua justiça. Nós pedimos bênçãos e vitórias
sobre eles. O Senhor disse: tragam os dízimos para que haja mantimento, e depois façam prova de mim. O Senhor disse que nós teríamos céus abertos, bênçãos sem medida, bênçãos que tragam para nós a maior abastança. O Senhor repreenderia o devorador, a nossa vide no campo não seria estéril, e as pessoas veriam que nós somos um povo bem-aventurado. Então abençoa a vida deles, cumpre os propósitos, derrama vitórias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E você que acredita, diga amém. E graças a Deus. Amém? E nós já vamos meditar na palavra. Digam graças a Deus. Eu vou continuar falando com vocês sobre a história de Ana. E eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre oração. Falar sobre o quê? Oração. Oração é a grande ferramenta que Deus deixou para nós. Se você perguntar para mim qual é a maior arma que o crente possui, eu acredito que é a oração. Mas é a palavra, pastor. A palavra se abre quando você ora. Não tem jeito. E eu gosto de falar para as pessoas sempre o seguinte: quem gasta tempo orando, normalmente não perde tempo sofrendo. Isso é uma coisa bem importante que a vida ensina para nós. Quem gasta tempo orando não perde tempo sofrendo. Isso aí é, como diz os antigos, isso é batata. Então o que eu tenho que fazer para que eu consiga ser uma pessoa de oração? Eu preciso ter um ponto de partida, eu tenho que começar a orar. É igual a gente sempre fala para vocês aqui da academia. Ninguém chega na academia levantando 300 quilos. Você começa lá com um pouquinho. Mas você vai o quê? Você vai se desenvolvendo. E mesma coisa a oração. Nenhuma pessoa hoje que ora 2, 3 horas começou orando 2, 3 horas. Começou orando 2 minutos. 3, 4, 5. Foi se desenvolvendo e aí a comunhão foi aumentando. E aí o que acontece? Uma coisa bem evidente fica. Quanto mais você gosta de orar, mais você quer. Eu lembro que uma vez eu estava numa cidade, e essa cidade ela era minúscula. Ela tinha 3 ruas. Era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tinha 3 avenidas assim, as que cortavam transversais, e acabou a cidade. É aquela que você mal lê, seja bem-vindo, já está lendo Volte Sempre. E eu vou lhe dizer, ali foi uma prova espiritual muito grande para mim. Porque por ser uma cidade pequena, a igreja era pequena, não tem jeito. Aí você está lá na igreja pequena, tudo difícil mesmo. E aí você entende uma coisa, ou você se entrega para a depressão, ou você vai orar. E quando eu falo de depressão, não é esse negócio de ficar sem tomar banho, querer morrer, mas é aquele ambiente assim de fracasso. E eu vou dizer para vocês, eu tive muitas experiências gostosas de oração naquele lugar. Tinha lá um sofazinho na igreja, que eu ficava naquele sofá lá 3, 4 horas, falando com Deus. As lágrimas desciam e falava e conversava. E pedia para Deus a palavra, e colocava os meus anseios do coração diante dele. Às vezes passava tardes todas ali, só naquela emoção com Jesus. E os anos passam, você colhe os frutos desses momentos que você gastou com Deus. Estava lembrando, um pouquinho mais de tempo atrás aí, a gente tinha muito costume de subir monte. Aqui eu já não vou, porque eu nem considero ali na litorânea monte, que você anda 10 passos e já está lá em cima. Lá no Paraná tem uns picos lá, Você gasta lá 1h30, 2 horas para subir. Aí você gasta 1h30, 2 horas para subir,
Aí fica lá umas 2, 3 horas, aí desce, você passou o dia na consagração. Então naquele tempo nós ia lá para o meio do mato, era mosquito, e era aquela loucura, de repente apareciam uns malucos vendendo droga lá no meio do mato, mas tudo isso você o quê? Você não está nem aí. Você está indo lá para fazer o quê? Para passar um tempo com Deus. Aí, não sei como é que é hoje, mas naquela época chegava lá, não pegava celular, então não tinha como perder tempo. Ou você orava, ou você orava. Ou você ficava ali rasgando o coração diante de Deus, ou vou ficar fazendo o quê aqui? Água não tem, comida não tem. Tem o quê? Tem a presença. Então são essas coisas que vão amadurecendo você. E eu vou comentar com vocês aqui alguns tópicos do que aconteceu com Ana. Vou pegar umas outras citações da Bíblia e eu quero lhe encorajar. De hoje, 14 até o final do mês, nós temos aí 17 dias. 17 dias que dá para mudar muita coisa na sua vida. Muita coisa. Você pode chegar aqui no dia 31, Senhor, obrigado. O Senhor me deu a graça de vencer o que eu precisava. E se não acontecer esse ano, pastor? Você vira o ano orando. Bem importante isso. Não pare. Eu estava gravando ali para a rede social e eu falei, a gente já está colhendo muita coisa boa. Estamos colhendo muita coisa boa. Mas nós vamos a cada dia melhorar ainda mais a qualidade das nossas sementes. Porque não adianta, você fez um período de plantio de qualidade, aí a pouco você começa a jogar semente ruim. Você vai estragar com a sua lavoura. Então nós vamos orando, buscando, aprendendo, colhendo e vamos aumentando a qualidade da nossa semeadura. Como diz o pessoal, até que ele venha, né? Um dia ele volta para nós. Como já tem voltado para alguns dos seus aí. E eu vou lhe falar, esse mês de dezembro, ele está sendo bem interessante nesse sentido, assim. Pode ser que tenha acontecido mais, mas só na Igreja da Graça do Brasil a gente perdeu 3 pastores já em 2 semanas. Perdemos para essa vida, mas foram para onde? Foram para a glória. Ah, pastor, mas a morte é uma coisa tão triste. Ela é triste para quem não é de Deus. Domingo passado, na reunião das 18 horas, eu comentava aqui sobre Lázaro. Eu falei, o Lázaro era de uma família de crentes, não era? Se ele era de uma família de crentes, ele morreu, foi para onde? Foi para a glória. Aí você já imaginou ele começando a andar lá no paraíso? Daqui a pouco ele escuta, Lázaro! Eu conheço essa voz. Lázaro! Mas o que ele quer comigo? Lázaro volta, não faz isso comigo não. E eu já disse, eu quando estou pregando em velório de crente, eu sempre digo, se a gente pudesse aqui mandar um recado para o fulano e falasse para ele, perguntar se ele quer voltar, quem sabe a resposta? E às vezes a gente fica com esse negócio, com esse pesar, né? Ai, 30 dias de luto, 40 dias de luto. Meu irmão, é festa. É mais uma alma que está habitando lá no paraíso. Seria até egoísmo da nossa parte. Não, você não podia ter ido. Meu irmão, a gente se converte para isso. Não é? A gente não se converteu para isso? Para partir, estar com Cristo, que é o quê? Ó, incomparavelmente melhor. E a Bíblia Sagrada diz para nós, que é para nós nos consolarmos com essa palavra. Um dia Jesus vem e busca os seus. Quem morreu em Cristo ressuscita, quem ficou aqui vai ser arrebatado e todo mundo se encontra para fazermos lá as bodas com o Cordeiro. Então, se alguém aqui ficou triste pelas percas, saiba você que eu também fiquei, mas a minha esperança está nessa palavra, que lá na glória vai estar todo mundo junto. Por isso que você tem que ir para o céu, não é? Por isso que você tem que ir para o céu, parar de ficar bobeando na vida aí e se entregar a Jesus de todo o seu coração. Glória a Deus. Mas eu tenho uns casinhos aí. Você pega o casinho e manda para os quintos dos infernos antes que você vá junto com os casinhos.
Não é? Então vamos ficar firme. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 12. Amém, aleluia. E sucedeu que eles estão abrindo a Bíblia, né? Vamos esperar. Ai, vocês são demais. Podemos agora? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Olha só como é que é. A Bíblia Sagrada diz que ela perseverava. Mas você já notou que o pastor de vocês gosta de pegar traduções para ficar comparando? Sempre tem alguma coisinha assim que chama atenção? Coloca para mim aí a tradução revista e atualizada. Vai aparecer bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. A Bíblia diz que ela começou o quê? A demorar. Aí que eu quero que você perceba. Ela não estava apenas orando. Não era a oração dela que chamou a atenção, mas o tempo. Porque naquele tempo, para a vergonha daquele povo, era comum as pessoas entrarem, orarem e diz a Bíblia que aquela mulher ficou. E ficou. E ficou. O Eli estava lá sentado na cadeira, a Bíblia Sagrada relata, mas deve ter sentado, levantado, foi beber água, foi no banheiro, voltou e ela estava o quê? Aí ele, quer saber, eu vou ali fazer um lanchinho. Voltou e ela? Quer saber, eu vou ali ver se o levita recolheu lá o lixo. Voltou, ela estava o quê? Orando, e a Bíblia Sagrada diz que ela estava perseverante naquela oração. Não era aquela oração que começa a 80 por hora, dali a pouco está 40. Ela foi o quê? Ela foi colocando lenha naquela fogueira. É isso que eu quero que você entenda. Ela foi o quê? Colocando. Porque isso é uma coisa muito forte que nós temos que colocar dentro do coração. Tem gente que começa 200 por hora. Daqui a pouco, Senhor, fala o Senhor que eu já falei tudo. Não, ela foi. A Bíblia diz que ela, primeiramente, ela chora muito, ela coloca aquelas mágoas, aquelas angústias, aquelas dores para fora, e ela começa a perseverar. E você já leu qual era a oração que ela fazia? Ela queria ser mãe. E ela não só queria ser mãe, ela queria gerar um filho para dar frutos para Deus. Eu lembro que lá no dia 30 de novembro, há 2 domingos atrás, eu falava, ela se posicionou como uma serva de Deus. E a oração do servo de Deus é diferente. Fala que era uma oração perseverante, mas era uma oração o quê? Demorada. O que você leu ali? E demorando-se ela no orar perante o Senhor. Tem uma tradução, que é a versão fácil de ler, que diz bem assim, ó. Ana orou ao Senhor durante um longo período. Ana orou ao Senhor durante... E foi orando, e chorou, e confessou erros, e confessou falhas, e pediu, e clamou, e chorou, e votou. Ela não queria que fosse apenas mais uma ida ao templo, como tantas vezes foi. Por isso que eu sempre falo para vocês o cuidado para nós não nos tornarmos religiosos. Porque esse negócio de sai de casa, vem para a igreja, levanta da igreja, vai para casa, se torna um ato religioso, se você não prestar atenção. Na quarta-feira eu estava aqui falando a respeito do que o Paulo escreveu lá para os Colossenses,
E eu disse, pessoal, nós tínhamos um costume quando eu cheguei à igreja em 2003. Não importava o horário que era o culto. Normalmente chegava ali 15, 20 minutos antes, meia hora. Chegava, não ia bater papo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Belezinha? Não. Primeiro de tudo, chegava ali, ó. Dobrava o joelhinho e fazia o quê? Apresentava a Deus aquela reunião. Aí sentava, pegava ali a Bíblia, lia lá uns 10 minutinhos, ficava ali refletindo na mensagem. Falta 5 minutos para começar o culto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou no banheiro, vou pegar uns 2 copos de água e vou fazer o quê? Vou me aquietar. Só saio desse lugar agora quando o pastor falar? Não vou levantar daqui um segundo. Mas na hora da oferta eu vou fazer o meu xixizinho. Dá a impressão que na hora da oferta Deus vai embora, né? Na hora da oferta Deus saiu do culto. Não. Só que é um costume feio que nós guardamos no coração. Tem uma outra tradução aqui, ó. Prolongando ela sua oração. Aí tem uma outra. Ana continuou orando por tanto tempo. Não foi aquele negócio. Eu já vou lhe dizer, eu tive umas experiências meio chatas nesses anos que eu sou pregador. Teve um domingo, como esse de hoje, assim, que eu não sei por que cargas d'água, naquele mês as reuniões elas estavam demorando 2h30, 2h40. Aí dava 2 horas de culto, um cidadão lá no meio do culto começava a fazer assim. Eu falei, ué, será que o irmão machucou o punho dele que está ali me mostrando? Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo ele veio na frente do altar. Eu estou aqui para pedir a minha bênção. Eu não vou ficar numa igreja que o culto demora 2 horas e tanto. 2 horas tá bom. Falei, meu amigo, aqui não é missa. Aonde que está escrito que o culto tem que demorar 2 horas? Pergunta para o seu irmão onde é que está escrito. Onde é que está escrito que o culto tem 2 horas de duração? Onde está escrito? Está escrito? Não? Então o culto tem hora para acabar? Não. Só que a pessoa coloca na cabeça que deu 10 horas, por exemplo, aqui o nosso culto começa às 8. Deu 10 horas da manhã, mas não vai acabar esse culto? Não vai acabar? Onde é que se viu? Está demorando demais? Aonde que está escrito a duração do culto? Está escrito em lugar nenhum. É óbvio, ninguém vai ficar aqui segurando você para ficar enchendo linguiça. Mas se por um acaso, dia ou outro, essa reunião precisar prolongar, beleza. Nós vamos ouvir o que tem que ouvir, vamos orar o que tiver que orar, vamos participar do que tiver que participar e vamos voltar para casa felizes. Glória a Deus! Ninguém vai ficar aqui segurando você apenas pelo belo prazer. Olha, segurei o povo na igreja até meio-dia. Para quê? Para nada. Não. Se por um acaso algum dia acontecer de você ter que ficar mais tempo aqui, fica de boa. Pastor, você tem alguma coisa urgente para fazer? Se é urgentíssima, por favor. Mas, sei, eu acho que o domingo é diferente. No dia que eu fui me batizar nas águas, falaram para mim, ó, você tem que fazer um compromisso aqui agora. Compromisso de não se ausentar da igreja aos domingos. Mas eu vou estar lá não sei aonde. Tem igreja da graça? Tem. Vai na igreja. Não tem igreja da graça? Pede para Jesus. Jesus, qual delas que eu vou aqui? Chega lá e fala, eu sou membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá de não sei da onde. Sou ovelha lá do pastor Jamil. Aqui não tem a nossa igreja, eu estou aqui para fazer uma visita para vocês. Vim aqui para congregar por um dia, certo? Vocês permitem que eu assista o culto aqui? Que eu ouça a palavra de Deus? Por favor, fique à vontade. Muito obrigado.
Senta, assiste o culto, se pedir oferta, você ajuda, levanta, vai para sua casa tranquilinho. Glória a Deus. Isso é ser de Deus. Aleluia. Quem é de Deus não tem esse negócio não, meu irmão. Eu sou de Jesus, vou congregar, vou servir, vou participar. Pastor, não tem igreja. Vou assistir uns 3 cultos lá da sede de São Paulo, só de raiva. Vou nutrir meu coração. Glória a Deus. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, demorando-se ela no orar perante o Senhor, Ana orou ao Senhor durante um longo período. Prolongando ela a sua oração, Ana continuou orando por tanto tempo. Ou seja, sem pressa para sair da presença. Glória a Deus. Aí o que acontece? Eu quero falar com vocês sobre o livro de Lucas, capítulo de número 18. Eu estava observando essa madrugada uma outra tradução da Bíblia. O senhor gosta de estudar. Eu amo. Não é que eu gosto. Eu amo. Eu confesso para você que eu nunca tinha, dado tanta atenção. Mas essa tradução, o nome dela é O Livro. Ela vem lá do termo em inglês, the book. Certo? Não é the books on the table não, pessoal, é só the book. Aí trouxeram para o português o livro, certo? Olha só, vamos ler primeiro aqui a nossa Bíblia corrigida. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Aí agora essa tradução que eu estou falando para você. Um dia Jesus contou-lhes uma parábola para ilustrar a necessidade. O que é? Necessidade de orarem constantemente sem desfalecerem. Jesus pega a parábola, traz aquilo para a necessidade deles orarem constantemente. Ou seja, oração não pode ser arrancada da nossa vida. E eu estava conversando com uma pessoa, falou, pastor, está tão corrida a minha vida. Eu falei, quanto tempo do seu dia você gasta rolando tela? Quanto tempo do seu dia você gasta? Aí a pessoa já percebeu que ela não está com pouco tempo. Ela está fazendo o quê? Ela está usando mal o tempo. Não é que ela não tem tempo. O tempo que ela tem, ela usa mal. De forma errada. Aí adianta dizer, não tenho tempo, não tenho tempo. Não, não é que não tem tempo. Eu não sei fazer a gestão do tempo. Aí esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dando uma explicação que esse negócio de ficar rolando tela, ele causa um estímulo no cérebro parecido com o estímulo do açúcar. Quem de vocês aqui já percebeu que depois que você almoça vem a vontade de um docinho? Quem já percebeu isso? Depois que tu come vem um... Isso é um negócio que você tem aqui, ó. Querendo ou não, há em você uma dependência química. Tem aí na internet, depois você procura. Colocaram lá cocaína e açúcar para os ratinhos. Para onde que eles correram? Para o açúcar. Então esse negócio de rolar tela, responde aqui dentro como se fosse açúcar. É doce. Por isso que você fica lá.
Quem já fez isso? Eu já fiz, de pegar, sentar com um pote de sorvete e comer ele inteiro. Quem já fez isso? Levanta a mão e conta, não pode mentir. Quem mentir vai para o inferno. Quem já fez isso? Ou um pote de doce? Teve um pastor que passou aqui na sede, que uma vez eu fui fazer um passeio, de determinado lugar, trouxe um pote de doce de leite. Falei, meu irmão, tá aqui para você levar para sua casa, para sua família, come lá você, a sua esposa, o filho, tal, tal, dá até para repartir com a sogra, tal, tal. Aí naquele mesmo dia surgiu uns problemas aqui, eu precisei dar umas apertadas nele. Quando eu fui lá na salinha dele, lá, ele já tinha comido 70% do doce. Em 2 horas. Quem está entendendo? Estava meditando e sei o que aconteceu. O diabo armou uma cilada para mim. Deixou lá, perto da minha mesa, lá um pacote de bolacha. E você está ali, não adianta. As horas vão avançando, o que começa a acontecer? Começa a dar, né? E você, deixa eu mastigar alguma coisa aqui para ver se eu não durmo. Eu olhei aquele pacote ali dando sopa, peguei uma. Aí você vai entender. Contou uma parábola interessante. Eu contei até 6 biscoitos, pessoal. Depois eu nem contei mais. Terminar o culto aqui, eu vou na academia, pode ficar tranquilo. Não vou ficar devendo nada para ninguém. Mas para você entender. Era um biscoito de coco, bem docinho assim, sabe? Falei, diabo, safado, maldito. Aí ele falou, não fiz nada. Quem comeu foi você. E não é verdade? Às vezes a gente está perto das pessoas, não podia ter comido aquilo, mas alguém abriu a sua boca, enfiou lá dentro, come, senão morre? Não fale isso, porque ninguém fez isso com você. Foi você. Glória a Deus. Mas está tudo o que, é ali dentro que tem alguma coisa que fala, não, come. Por isso que hoje a indústria alimentícia é uma das grandes responsáveis pelas doenças das pessoas, porque eles colocam ali nas coisas realçador de sabor, a pessoa não consegue comer só um. Ela tem que ficar lá. E aqui no Brasil ainda não é assim, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem lá a prateleira do salgadinho, a prateleira do refrigerante e as cartelas de omeprazol junto. E daí a pessoa come, bebe, aí toma omeprazol lá. Ai, que gostoso. Mas está se matando. Né? Está se matando. Então, voltando aqui. Contou-lhes também uma parábola para ilustrar a necessidade de orarem constantemente sem desfalecer. Isso aqui, para poder ser aplicado na nossa vida, nós vamos ter que fazer gestão do tempo. Aí o que acontece? Ela vai e começa a pedir diariamente justiça contra o adversário. Aí vai chegar aqui no versículo de número 4. Você vai ler aí na tradução corrigida, aí eu vou ler para você a tradução, o livro, né? Vamos lá? E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo, ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Olha só, agora escute aqui, Durante algum tempo o juiz não fez caso dela, mas por fim a sua presença começou a enervá-lo. Eu não respeito nem a Deus nem aos homens, diz consigo próprio. Mas esta mulher está a aborrecer-me. Como é que é? A presença dela já está o quê? De tanto que ela está aqui. Vou tratar de lhe fazer justiça, porque a sua insistência constante já me impacienta. Essa mulher está me aborrecendo. Ela tem uma insistência constante. Eu já vou fazer justiça, porque isso aí está me
impacientando. Palavra feia, né? Mas está me tirando a paciência. Então veja, Jesus conta a parábola de ilustrar a necessidade de orar constantemente, porque é isso que provoca no mundo espiritual. Tem coisas que você resolve com Deus, só que tem coisa na oração que você resolve com o diabo, e o diabo é esse injusto juiz. Tem um CD do missionário muito antigo que conta dessa parábola do juiz iníquo, onde o missionário fala: nós somos um ser que tem uma alma, um corpo e um espírito. O nosso espírito é da mesma essência de Deus. O nosso espírito também é a mesma essência do espírito do mal. São todos espíritos. Aí o missionário falando, o que foi molestado aqui não foi apenas o corpo e a alma. Foi o espírito. O espírito do diabo também não suporta quando você insiste. Você já dormiu em casa com torneira pingando? Pá. 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 Aí tem vez que cai de dois. Pá, pá. Quem de vocês já levantou para fazer alguma coisa? Já levantou? Dá um pano, alguma coisa, aqui eu tenho que parar com esse negócio. Eu preciso resolver isso. É a mesma coisa. Aí nessa parábola fala, Deus não vai decretar justiça para os seus escolhidos que estão de dia e de noite clamando? Vai, claro que vai. Só que Jesus fala, quando eu vier, haverá essa fé na terra? E isso devagarzinho está sendo o quê? Tirado. Está sendo substituído, ó, pelo açúcar virtual. Ah, tem um pastor aqui orando, deixa eu assistir ele orando. É você que tem a orar? Você? Você? Você. Você tem o dever, você tem a necessidade. Na quarta-feira eu comentei aqui sobre o Colossenses, capítulo de número 4, onde o Paulo fala, gente, persevere na oração, velando nela com ações de graça, só que ele vai falar o seguinte lá também, estando preparado para encarar qualquer situação, porque durante a oração pode ser que alguma coisa ali dê errado, ó. Não é questão de dar errado, mas se levante oposição. Quem está na insistência, dane-se, oposição, não tem oposição, eu estou, ó, focado. Aí o que acontece? Eu me lembrei hoje de uma coisa que o Tiago escreveu. Isso aqui é bom, hein? Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Digam graças a Deus. Hebreus, Tiago. Tiago 5, versículos 7 e 8. Muito bom isso aqui. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes até a vinda do Senhor. Olha o exemplo que ele usa. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba o quê? A chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes. E olha só que interessante. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor
falou, gente, a nossa vida é como se fosse agricultura. O lavrador, ele faz lá o seu trabalho e ele precisa fazer o quê? Ele precisa respeitar tempos. Por exemplo, lá para as bandas do sul do Maranhão, essa época começou o quê já? A chover. E começou a chover por causa de quê? Para preparar a terra. E é fundamental que chova. E não adianta, chove uma semana que já está tudo resolvido. Não, tem que esperar o quê? A estação toda. E durante esse período que está chovendo, não tem o que fazer. Tem que ter o quê? É a mesma coisa aqui. Normalmente vira o ano, começa, não é? Vira o ano e não adianta. São 6 meses. Não tem jeito. Tem jeito? Não, eu vou orar para não chover. Você não é o Elias e Deus não tem propósito com isso. Então, tem que entender. Precisa do quê? De paciência. Ele falou que o lavrador, o agricultor, como é que diz ali? Ele espera o precioso fruto da terra aguardando com paciência, até que receba, até que se derrame a chuva. E tem tanto a chuva temporã, que é a chuva que prepara a terra para o plantio, quanto a serôdia, que é a chuva que prepara a terra para a colheita. Por isso que ele vai dizer, versículo de número 8, sede vós também pacientes. Agora, fortalecei o vosso coração. Enquanto eu estou nesse negócio de orar, eu tenho que estar com o meu coração forte. Por quê? Primeiro, para suportar esse negócio chamado tempo. Ou um negocinho duro de lidar, não é? Quando você está esperando uma coisa, meu Deus, não chega. Chega, claro que chega. Só que você vai precisar de paciência e de coração forte. Paciência e o que mais? Coração forte. E por que eu preciso disso? Olha que lindo isso aqui. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Qual que é a sua dúvida mesmo? Qual que é a sua dúvida mesmo? Está tão perto. Está tão perto de você. Paciência e o coração forte. Está tudo tão pertinho. Está tudo tão próximo de acontecer. Aí você pega e mete o pé em tudo. Não. Orando. Paciência. Coração forte. A vitória vai chegar. Amém? Tem uns salmos da Bíblia que durante muito tempo eu brigava com ele. Salmos 40. Você sabe que quando você está começando na fé, você quer as coisas para ontem, né? Aí você chega na Igreja da Graça, que fala que você tem que determina o que acontece, aí você não entende todo o contexto da coisa, aí você pensa o quê? Determino riqueza, no outro dia minha conta está bombando. Ah, tá bom, exatamente. Ah, tá bom. Sucesso só vem antes do trabalho aonde? No dicionário, muito bem. Salmos 40. O que diz aí? Salmos 40. Até a leitura já é mais de boa, já percebeu? Já percebeu? Até a leitura já é mais de boa. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu. Por isso que Jesus na frente lá do túmulo de Lázaro, ele falou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então esse camarada aqui, o salmista Davi,
Ele sabia que o que separava ele das coisas que ele estava pedindo era um pouquinho de paciência. O que estava separando ele daquilo que ele queria conquistar era um pouquinho de paciência, porque ele sabia que a vinda do Senhor estava próxima. E aí eu termino lendo para você o versículo que nós falamos aqui no domingo passado de manhã. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Rapaz, é um seminário de oração, hein? Caramba. Dá até para fazer um capítulo de um livro aí. A hora que Jesus não quiser mais eu pregando nos púlpitos, eu vou começar a colocar em livros tudo aquilo que eu estudei. Né? Rapaz, vai dar um negócio bom aí. 1 Samuel 1,20, glória a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela o quê? Lembra que semana passada eu falei? Bati muito nessa tecla. E passado algum tempo. E passado, Ana concebeu. Passado algum tempo, Ana concebeu. Passado algum tempo, o Senhor se inclinou para Davi. Passado um tempo, o lavrador colheu o precioso fruto da terra. Passado um tempo, a viúva recebeu justiça. Mais alguma coisa? Tem alguém ali que já... Tem alguém ali que já está na hora de ir embora. Calma. Calma. Mas era isso que eu queria ouvir mesmo. Né? Né? Mais alguma coisa? Tá tudo bem esclarecido para nós, né? Graças a Deus. E esse clima de alegria melhor ainda, né? É muito bom pregar aqui, porque aqui a palavra nunca volta. Ela sempre cai nos corações aí. Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração bem rápida. Pai, eu quero pedir nesse momento a bênção para os nossos amigos que estão em casa. Eu não estou contradizendo aquilo que eu preguei, mas a oração rápida agora é por causa da transmissão. Mas durante os dias, meu Deus, essas pessoas vão gastar tempo na Tua presença. Vão perseverar, vão demorar, vão ficar durante um longo período, vão prolongar a oração, vão orar por muito tempo. Existe essa necessidade. E ela vai ficar viva e nítida dentro do coração. Eu oro, Pai. Eu peço a Tua bênção. E eu abençoo essa gente em nome de Jesus, crendo que nós vamos conseguir. A Tua palavra diz: Ana concebeu. A viúva recebeu a justiça. O salmista Davi foi atendido. O lavrador alcançou a sua colheita. E assim será conosco. Oramos e pedimos isso a Ti, crendo na vitória em nome de Jesus. E quem recebe, diga que assim seja e diga graças a Deus. Amém? Os amigos de casa, nós nos vemos no próximo culto, tá bom? Deus te abençoe. Tudo bem, meus amigos? Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. Você acompanhou a nossa reunião de domingo e você sabe que domingo é aquele dia todo especial, onde nós nos assentamos para ouvir uma boa palavra, para adquirirmos conhecimento e para tomarmos posse de tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Você sabe que nesses anos que eu prego o Evangelho, eu tenho percebido uma coisa bem importante. As pessoas estão cada vez mais distantes das coisas espirituais. Eu sou de um tempo onde as pessoas elas acordavam cedinho, tomavam ali o seu banho, se preparavam e corriam para a igreja. Hoje as pessoas elas vão para a igreja se der.
E elas se esquecem de um princípio da Bíblia. O Senhor Jesus, ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que não percebeu que está jogando no lixo esse mandamento. E por causa dessa desobediência ao mandamento, o Senhor não pode acrescentar na vida deles aquilo que ele tem para realizar. Então eu quero lhe convidar. Aprenda a priorizar as coisas de Deus. O nosso Senhor Jesus, certa vez, ele disse: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele tem vida abundante para você. Ele tem preparado para a sua vida dias de paz, de alegria, de felicidade. Agora você precisa tomar uma decisão. Tenho pregado muito na igreja sobre as pessoas entenderem qual é o seu papel nesta obra da consagração. E você que está me assistindo aí agora, você precisa tomar uma decisão. Eu tenho que estar na casa de Deus, buscando a presença do meu Deus, aprendendo com Ele para poder crescer. Tá certo? Nesta segunda-feira, já no dia de amanhã, estaremos juntos na casa do Senhor para aprender a prosperar. Segunda-feira é aquele dia onde nós nos assentamos para aprender sobre direções e diretrizes financeiras. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta e eu estou aqui com o livro de 1 Crônicas aberto. Aqui no capítulo de número 29, é um capítulo onde o rei Davi, ele faz a recolha das ofertas para a construção do templo. O que me chama muito interessante, chama a atenção de uma forma interessante, é que Davi, quando ele é ungido por Deus, ele é um mero pastor de ovelhas. E eu não estou desmerecendo o fato dele ser um pastor de ovelhas, mas era uma posição muito baixa mesmo. Só que aqui no livro de 1 Crônicas 29, ele está doando 150 toneladas de ouro. Você sabe o que é isso? Eu particularmente não sei. Hoje você vai lá comprar uma aliança de casamento, eles falam, se você fizer com 8 gramas, com 10 gramas, você sai com uma aliança bonita. Quantas gramas? 10. O Davi, ele fez o quê? Ele doou 150 toneladas de ouro. São coisas que até mesmo fogem da nossa compreensão humana. Agora, como que Deus promove um sujeito dessa forma e outras pessoas ficam à míngua? Essa é uma pergunta que eu tenho feito. E eu preciso que você abra o seu coração. Nesta segunda-feira, nós temos por obrigação ensinar você o caminho da prosperidade. Abrir a palavra e transmitir ao seu coração. E eu gostaria que você estivesse aqui conosco na sede estadual do Maranhão, na Avenida Guaxinduba, número 27. 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. Tá bom? Agora eu vou pedir para você prestar atenção, tomar nota dos endereços e horários que os nossos pastores vão trazer agora. Ô meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora, eu quero fazer um convite especial para esta segunda-feira. Você não está satisfeito com a tua vida financeira? É para você mesmo esse convite. Vem participar comigo de uma das reuniões que eu realizo ali na nossa igreja da Coab toda segunda-feira, 9 da manhã e às 19 horas. Você tem olhado aí para as pessoas e visto que elas têm tido sucesso, elas estão prosperando, elas estão avançando e às vezes bate até uma tristeza no seu coração. Mas olha, eu tenho dito para as pessoas ali na igreja que Jesus sempre veio abrir os olhos para que elas pudessem enxergar que dentro dela havia um potencial. E eu quero que você participe comigo nesta segunda-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do Posto Shell. É um lugar onde você vai aprender a ser vitorioso. Chega de derrota, chega de fracasso e vem vencer.
Glória a Deus, que aqui quem fala é o pastor Adriano Campos. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Você que está precisando de uma prosperidade, vencer na vida, transformar o seu viver. Você que vem passando aperto, dificuldades e não sabe mais o que fazer, venha aprender na palavra de Deus como prosperar, como crescer. Olha, o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Então quero te fazer um convite todo especial para esta segunda-feira. Toda segunda-feira nós realizamos a reunião da prosperidade, onde nós aprendemos na palavra de Deus crescer e vencer. Às 19h30 é o nosso convite especial. Este é o horário, mas o nosso endereço encontra-se na Avenida do Contorno Norte-Sul, número 13, Quatraque Primavera. Venha estar conosco, venha ter uma vida de vitória, aonde Deus irá abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, na segunda-feira nós estamos ali na Vila Embratel e tem sido forte porque nós temos buscado ao Deus da prosperidade, um Deus que tem bênção para você, que quer te abençoar, você que está aí passando por dias maus, de dificuldade, de aperto, o dia de você estar ali conosco na segunda-feira, onde nós nos focamos nessa área de prosperidade, pode ter certeza que Deus quer te abençoar. Nós estamos ali em um horário às 19 horas e o nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Esteja lá e seja abençoado em nome de Jesus. Meus amigos, segunda-feira aqui na nossa sede estadual, aqui na Avenida Guaxenduba, número 27, bem no centrão de São Luís, eu atendo aqui os amigos às 9 da manhã, às 15 horas e também às 19 horas, aquele culto de vida financeira. Eu estou orando para você viver o melhor de Deus na sua vida econômica, em o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Deus dá para nós portas abertas. E se você quer portas abertas, se você quer crescer, esteja comigo aqui na Avenida Guaxenduba, número 27, sede estadual do Maranhão, segunda-feira, aquele dia do clamor forte, para você crescer em nome de Jesus. Na segunda-feira, nós temos aquele culto da prosperidade, aquele culto onde nós oramos pela vida financeira. A Bíblia Sagrada diz que prosperidade é um dom de Deus. Então, se você quer a bênção, o dom de Deus sobre a sua vida, você precisa buscá-lo. E na segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para desfazer as obras do inferno, do diabo, na vida financeira, para fazer você sair do vermelho para ir para o azul. Segunda-feira, 7 horas da noite, também comigo na Cidade Operária, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, no nome de Jesus. Segunda-feira é da prosperidade, prosperidade é dom de Deus e na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo não será diferente. Você, meu irmão, que está indo à falência, você, meu irmão, que está indo de mal a pior, você, meu irmão, que a tua vida não muda, as portas estão fechadas, vem estar conosco nessa segunda-feira. É a segunda-feira da prosperidade, às 19 horas. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico, no São Raimundo. Eu, Pastor Diego e toda a equipe de fé, queremos abençoar você no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aqui quem vos fala é a pastora Tenielma Azevedo, faço parte da equipe do missionário R.A. Soares e do pastor Jamil Ribac aqui na Grande São Luís. Eu quero convidar você para a segunda-feira de prosperidade. Deus tem se manifestado de uma forma grandiosa, aquele dia onde você aprende a crescer, a progredir, a desenvolver. Você que está passando por momentos bem difíceis, lutas, endividado. Pastor, eu estou passando uma batalha tão grande na minha vida econômica, eu não sei mais o que fazer. Olha, eu quero dizer para você que Deus é a solução e você orando, buscando Deus fazer uma obra muito grande na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. São reuniões onde Deus tem se manifestado poderosamente. Então, os cultos da prosperidade acontecem sempre às 19 horas na nossa igreja do Maiobão, na estrada de Ibamar, quilômetro 7, número 20. Deus tem abençoado de uma forma grandiosa. O meu muito obrigado aos homens de Deus que deixaram aí o recado e eu quero reforçar com você. Nesta segunda-feira aqui na sede estadual, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, tá bom? Eu quero deixar para você um forte abraço, desejar que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que você receba a bênção, tá bom? Fica na paz. Tenha uma boa noite com Jesus.